Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não permitirá que o teu pé seja abalado. Aquele que te guarda não cocheará. Eis que aquele que é guarda de Israel não cocheará nem dormirá. O Senhor é o teu guardador, o Senhor é a tua sombra sobre a tua mão direita. O sol não te castigará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te preservará de todo mal. Ele preservará a tua alma. O Senhor preservará a tua ida e a tua vinda, de agora e diante e para sempre. Somente Salmos 121, o número 1. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Se você pode, olhar para esse irmão que está do teu lado e diga para ele: levante os seus olhos para os montes. Não, dá para ser melhor. Olha para ele e fala: levante os seus olhos para os montes. Levante os seus olhos para os montes. Porque é de lá que vai vir o seu socorro. É lá que vai vir o seu socorro. Se assente dando glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, o livro de Salmos, muitos versículos usados no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Já foi dito aqui que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Salmos é um livro muito usado em várias circunstâncias em nosso cotidiano, dia após dia. Mas do Salmo 120 ao Salmo de número 134 são canções graduais elevadas a Deus. Que canções são essas? Eram peregrinos que viajavam para Jerusalém para participar de festas. Esses peregrinos israelitas, eles viajavam para festejar. E quando eles iam para festejar, eles salmodiavam, eles cantavam canções. Dos Salmos de número 120 ao Salmo de número 134, é onde está escrito os salmos mais conhecidos da igreja. No Salmo de número 120, na minha angústia, na minha aflição, eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. No Salmo 121, levantarei os meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro. No Salmo 122, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aleluia. No Salmo 123, a ti levanto os meus olhos, tu que habitas nos céus. No Salmo 125, aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalarão, mas permanecerão para sempre. 126, quando Ele nos tirou do cativeiro, encheu o nosso coração de riso e a nossa boca de cânticos, e nós louvamos a Deus em Sião. No Salmo de número 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. São salmos os mais conhecidos, a qual esses peregrinos, quando iam para festejar, louvavam ao Senhor. Eles louvavam e exaltavam a Deus por Deus ter salvado e ter livrado de vários acontecimentos, muitas guerras que eles travavam e Deus dava vitória, várias guerras que eles enfrentavam, adversários muito difíceis, mas Deus continuava prevalecendo na batalha, Deus dava vitória. E quando eles iam para a festa festejar, eles não teriam outra maneira de exaltar a Deus, senão louvar a Deus com hinos. Se hoje você está aqui, é porque Deus, através do intermédio do teu Filho, te trouxe até aqui. Se você chegou até aqui, foi porque você venceu batalhas. Se você chegou nesta noite aqui, foi porque Deus te colocou de pé. O salmista vai dizer: eu deitei, eu dormi, eu me levantei, porque o Senhor me sustentou. E Deus sustentou você até aqui. E o que nós devemos fazer? Levantar a nossa mão e exaltar a Deus pelos livramentos que Ele tem dado. Glória a Deus. Glória a Deus. Davi, no Salmo de número 3, Davi, ele passa os piores momentos da sua vida. O teu próprio filho agora se volta contra Davi. Davi, ele se vê em um precipício, o ápice, ele não tem mais o que fazer. Mas Davi, no seu momento de tristeza, com o coração abatido,
Ele escreve o Salmos 3 e ele olha para o alto e ele diz: Senhor, como tem se multiplicado os meus gigantes. Davi ele vai relatar a Deus o que está acontecendo, porque não é normal o próprio filho tentar tirar aquilo que Deus confiou em Davi. Então Davi agora olha para o alto e diz: como tem se multiplicado os meus gigantes. Mas no mesmo Salmos 3 versículos depois, Davi ele olha para o alto e diz: mas o Senhor sempre cuidou de mim. Aleluia. O Senhor foi um escudo para mim. Hoje eu vim dizer algo para você, eu vim profetizar na sua vida. Você pode estar passando um momento difícil, passando pelo deserto, pelo vale, olhando para o alto e não tendo solução, mas hoje eu vim trazer uma mensagem para o teu coração. Aleluia. Levanta os seus olhos para o alto, é de lá que vem o teu socorro. O Senhor não se esqueceu de você, o Senhor não se esqueceu da tua casa, o Senhor não se esqueceu dos teus, e através da sua adoração, Deus vai quebrar cadeias nessa noite, e o nome dele vai ser engrandecido. Aleluia! Existia uma mulher, a pastora já disse aqui, mas existia uma mulher há muito tempo atrás, que ela gastou tudo que ela tinha, gastou com o médico, com a medicina, em busca de uma cura, em busca de um milagre. Esta mulher, ela gastou tudo que ela juntou, e trazendo para a nossa conjectura, eu imagino os médicos olhando para ela e dizendo: não tem mais jeito para você, vai viver assim, vai morrer assim, não tem cura, não tem solução, a medicina não tem jeito para isso, essa enfermidade que você tem não tem cura. Se coloque na história desta mulher, você juntar dinheiro, juntar bens por anos, vender tudo em busca de uma cura, e ouvir da medicina que não tem mais jeito. Mas aquela mulher, ela tinha algo no seu coração, ela tinha uma mensagem no seu coração: um dia Jesus vai passar. Aleluia. E quando eu leio a Bíblia, eu aprendo que quem tem fé e quem busca por um milagre, ele não fica parado, ele se movimenta. Todos aqueles que Jesus curou, que Jesus transformou, não ficaram como estátua parado, mas eles se movimentaram. Essa mulher, ela estava rastejando, mas ela ouviu que Jesus estava passando pelo lugar. A Bíblia, ela vai dizer que muitos que estavam ali, porque aonde Jesus entrava, uma multidão seguia Jesus. Deixa eu dizer algo para você: não seja uma multidão nesta noite, porque a multidão, ela adora Jesus por aquilo que Jesus faz, mas sempre no meio da multidão tem um adorador de verdade, que adora Jesus por aquilo que Ele é, pela essência daquilo que Ele é. Nós sabemos que Ele vai fazer, mas a nossa adoração é por aquilo que Ele é, e sempre foi. Mas aquela mulher, ela escutou que Jesus estava passando, ela começa a se rastejar, mas ela toca nas orlas de Jesus. O que me chama a atenção é que muitos tocavam em Jesus, muitas pessoas começavam a apertar Jesus, pressionar Jesus, mas Jesus não parou. Mas quando alguém tocou em Jesus diferente, Jesus parou. Eu fiquei admirado quando eu li isso, porque todas as pessoas que Jesus curou, Jesus ele parou. Jesus ele parou para ver a fé daquela pessoa. E é interessante que essa mulher que estava com fluxo de sangue, ela rastejando tocou nas orlas de Jesus. Jesus parou e olhou quem me tocou. Os discípulos que estavam em volta olhou para Jesus e disse: mestre, mas o Senhor não vê que muitas pessoas estão te tocando? Como que nós vamos saber quem tocou no Senhor? Aí Jesus olha para ele e fala: não, tem muita gente me tocando, mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Se você pode essa noite, pega na mão desse irmão que está do teu lado. Eu gosto dessa comunhão da igreja. Pega na mão dele que está do teu lado, olha para ele e fala: toca em Jesus diferente. Não, olha para ele e fala: toca em Jesus diferente.
Talvez você chegou aqui se rastejando, engatinhando. Talvez você chegou aqui com o coração quebrado, entristecido. Mas hoje Deus me mandou dizer algo para você. Toca nele diferente. Olha para ele diferente. Porque eu creio que se você tocar nele diferente, ele vai entrar com você na sua casa. E quando Jesus entra com você na sua casa, ele entra para fazer algo novo. Ele entra para mudar a tua história. É interessante. Louvado seja Deus. Uma certa vez, Jesus precisava chegar em Jericó. Mas antes de Jesus chegar em Jericó, a Bíblia vai dizer que havia um cego que estava sentado à porta. Aonde o cego estava, passava muitas pessoas. Só que aquele cego, ele tinha uma palavra no coração. Um dia, Jesus vai passar por aqui. E quem tem fé em milagre, como eu já disse aqui, ele se movimenta. Ele não fica parado. Jesus estava passando. Ele começa a escutar muitos passos. Aí ele pergunta: quem está aí? Alguém no meio da multidão que adora Jesus por aquilo que ele faz? E parece que tem ciúmes de Jesus, pastor. Quer dividir Jesus com ninguém? Olha para ele e fala: não atrapalha ele não. É o mestre que está passando. Aí ele olha e diz assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém no meio da multidão olha para aquilo e diz: não atrapalhe o mestre. Mas aquele homem novamente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Muitas pessoas tocavam em Jesus. Muitas pessoas diziam mestre na multidão. Mas alguém clamou diferente. Meu Deus. Jesus parou. Aleluia. A Bíblia não relata, mas vai trazendo para a nossa conjectura. É claro que humanamente aquele cego não enxergava. Mas quando Jesus curou, a primeira coisa que aquele cego viu foi a face de Jesus. Hoje eu vim dizer algo para você nesta noite. Você precisa clamar ao nome de Jesus. O seu socorro, ele vem do alto, é claro, ele vem do alto. Mas você precisa clamar o nome de Jesus. Quando o salmista ele diz: levantarei os meus olhos para os montes, da onde vem o meu socorro. O salmista ele está afirmando: não basta somente olhar, mas eu preciso clamar o nome de Jesus. Porque quando eu olho para o alto e eu clamo o nome de Jesus, eu sei que o meu socorro vem de lá. Eu sei que aquilo que eu preciso vem de lá. Quando eu venho para um culto como esse de domingo, um culto da família, eu venho com o coração disposto a clamar e adorar o nome de Jesus. Eu sei que o meu socorro vem de lá. Quando eu venho para a casa do Senhor, eu deixo todos os meus afazeres, deixo as minhas circunstâncias, aquilo que me abate de lado, e venho com o coração voltado a adorar o nome do Senhor. Ele se manifesta para mim, o céu se abre e o nome do Senhor ele é glorificado. Uma certa vez existia um jovem diácono por nome Estevão, e ele começava a pregar de Jesus. Aqueles que estavam no meio do templo não concordavam, falavam que era blasfêmia, não acreditavam nesse Cristo que Estevão pregava. Mas a Bíblia relata que levam Estevão para fora do templo. Aqueles que não acreditavam começaram a ranger os dentes, pegaram pedras e começaram a apedrejar Estevão. Começaram a fazer com que Estevão calasse a sua voz, parasse de falar desse Jesus. Mas Estevão continuava incessantemente a falar desse Jesus. E a última palavra de Estevão: eis que vejo os céus abertos. Aleluia. E à destra de Deus está o Senhor. Aleluia. É interessante, porque mesmo perto da morte, mesmo sabendo que a morte estava próximo, Estevão não deixou de fazer aquilo que ele foi chamado. Aleluia. Uma certa vez, quando Pedro e João descem da oração no monte, e eles vão entrar no templo para orar, existia um paralítico que estava ali, pedir esmola. A sua vida era essa, mas é que aquele paralítico não entendia, é que naquele dia,
tinha 2 homens cheios de Deus, Aleluia. ousados. Glória a Jesus. E quando eles, antes de entrar no templo, eles olham para aquele paralítico e dizem: não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Aleluia. Em nome de Jesus, levanta e anda. Os irmãos sabem a história. Mas quando eles entram no templo, na sinagoga acontece uma cúpula. Um paralítico entrou no templo. Alguma coisa está errada. Estão falando de um Jesus que ainda cura, de um Jesus que ainda liberta, de um Jesus que ainda transforma. Pegaram Pedro e João, o paralítico, e levaram para dentro da sinagoga. Aí vem a fala: Pedro, João, a partir de hoje, não se fala mais de Jesus aqui. Não se fala que esse Jesus cura. Não se fala que esse Jesus liberta. Mas Pedro era tão ousado. Ele olha para aquilo tudo e diz: eu não posso deixar de falar das coisas que eu tenho visto e que eu tenho ouvido da parte de Deus. Aleluia. Eu vim dizer algo para você nesta noite. Glória. Não deixe de falar das coisas que Deus tem feito na sua casa. Não deixe de falar daquilo que Deus tem feito na sua vida, no seu cotidiano. Talvez você olhe para tudo isso e fale: mas será que meu testemunho vai ajudar alguém? Será que o meu testemunho vai edificar alguém? E eu vim com uma palavra de Deus para o teu coração: não deixe de falar daquilo que Deus fez na tua vida, na tua história, da onde Deus te tirou, da onde Deus te trouxe. Não deixa de falar do que Deus tem feito na sua vida, porque através do seu testemunho pessoas vão ser edificadas, o nome do Senhor vai ser glorificado. Essas pessoas vão entender que Ele é aquele que vive e reina para todos sempre, e Ele é o Salvador. Eu vim dizer algo para você nesta noite: Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, Jesus ainda transforma. E se nesta noite você sentir um fogo ardendo no seu coração, não se preocupa não, é Jesus que está tocando em você e dizendo: é tempo de viver coisas novas. Aleluia. Uma certa Glória a feita, Deus, aleluia. Jesus ele vai entrar novamente em Jerusalém. Mas Jesus, no capítulo de número 4 do livro de João, ele precisa sair de Jerusalém. Estão perseguindo Jesus, ele precisa sair de Jerusalém. Ele passa por Samaria, faz milagre, passa também e faz milagre, e ele chega em Jerusalém. Mas quando Jesus ele vai chegar em Jerusalém, Jesus ele não vai entrar pela porta principal da cidade. Jesus ele vai passar pela porta das ovelhas. E quando Jesus ele passa pela porta das ovelhas, ele chega num tanque chamado Betesda. E quando ele chega em Betesda, havia um paralítico ali há 38 anos. Juntando o tempo que o paralítico está enfermo com a passagem de Cristo pela terra, nós chegamos a uma conclusão: que ele não conhecia Jesus. Entenda algo: existe você escutar sobre Jesus e você conhecer Jesus. Tem muita gente na igreja que já ouviu falar de Jesus, mas não conhece Jesus. O livro de Apocalipse vai dizer que aquele que bebe da água, ele nunca mais volta a ter sede. Tem muita gente na igreja que escuta a palavra, escuta louvor, escuta a saudação, escuta as irmãs louvando, os jovens louvando, chora, se emociona, mas não permanece. Ele escutou sobre Jesus, mas aquele que conhece Jesus, ele tem uma transformação interna dentro do seu ser. Ele bebe da água e ele sabe que nunca mais vai voltar a ter sede. Esse homem que está em Betesda, ele escutou de Jesus, mas ele não conhecia sobre Jesus. Quando Jesus chega até ele, Jesus diz: tu queres ficar sã? É uma palavra um pouco óbvia para nós que conhecemos Jesus, mas para quem não conhece Jesus, a primeira coisa que faz é desabafar com Jesus. É porque está acontecendo isso, é porque está acontecendo aquilo, é porque as contas estão atrasadas, é porque os mantimentos estão faltando. Ele sempre tem algo para desabafar com Cristo, mas não responde aquilo que Deus perguntou. O que Jesus perguntou para ele foi: queres ficar sã?
Aí olha a resposta daquele homem: Senhor, toda vez que eu desço um tanque, alguém desce primeiro. Eu não consigo ser curado. Eu não consigo me preparar para a festa que vai acontecer no dia seguinte. Não tem ninguém que me leve no tanque. E havia uma tradição: o anjo descia do céu, agitava as águas, o primeiro que descia era curado. No dia seguinte participavam da festa. Ninguém que estava são descia em Betesda. Ninguém que estava são queria se contaminar. Mas um homem desceu em Betesda. Aleluia. Eu não sei qual Betesda que Jesus te tirou. Talvez você olhava para um lado, olhava para o outro e ninguém te ajudava. Ninguém dava o braço, ninguém pegava na sua mão e dizia: vamos lá, vamos adorar a Deus, vamos cultuar. Mas eu vim dizer algo para você: um homem andou diferente, os passos dele eram diferentes, a voz dele era diferente, e ele desceu em Betesda para te dar a vitória. Jesus, ele olha para aquele homem e diz: levanta, toma a sua maca, a sua cama e anda. Olha aí. Pastor Moisés, eu me perguntei a Deus: o porquê que aquele homem levou a maca? Não era mais fácil ele deixar a maca onde Deus curou? Aí eu entendi que todas as vezes que aquele homem pensasse em parar, ele ia olhar para a maca e ele ia lembrar da onde que Deus o tirou. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Gálatas e diz: nenhum homem me faça mal algum, eu carrego em minhas marcas de Cristo. Eu entendi que essa marca era uma marca de Deus na vida daquele homem. Olha para o irmão que está do teu lado, me ajude a pregar. Olha para ele e fala: você tem a marca de Deus. Não, tá fraco. Olha para ele e fala: tu tem a marca de Deus. Tá melhorando. Olha para ele e fala: tu tem a marca de Deus, rapaz. Toda vez que você pensar em parar, você vai olhar para a marca que Deus fez em você. O deserto não te para, a angústia não te para, a depressão não te para, até bate na porta, o inimigo até lança dados, mas Deus neutraliza, porque tu é marcado por Deus. Você não para, você não desiste, porque você tem as marcas de Cristo em você. É interessante. Aquele homem pega a sua maca e começa a andar pela cidade. Existia uma lei, ninguém carregava a maca no sábado. Aí um dos guardas olhou para ele e falou: o que tu está fazendo com a maca? Ele olhou para o guarda e disse: eu não sei, mas um homem desceu lá, mandou eu levantar e carregar a maca, e eu comecei a andar. Eu não precisei do anjo, não precisei do agito das águas. Eu vou abrir um parênteses na mensagem, não tenho nada contra, mas tem pessoa que coloca uma garrafinha de água lá da TV, espera uma oração do outro lado acontecer algo. Se você não se movimentar, nada vai acontecer. Para de esperar, você tem que começar a agir. Tem pessoas que não é por falta de força, mas é preguiça mesmo, não quer se movimentar, não quer fazer nada pelo reino, não quer plantar e quer colher. Ele não quer fazer nada em prol da obra, em prol do reino, e quer que Deus faça, que Deus cumpra. Você precisa se movimentar, porque quando você começar a se movimentar para o reino, o céu vai se abrir e Deus vai te dar a vitória. Aquele homem chega para festejar, e quando ele chega para festejar, alguém no meio da festa olha para ele e fala: o que aconteceu em Betesda? Eu estou sabendo que algo aconteceu. O que aconteceu lá? Ele falou: não sei, mas está vendo aquele homem ali? Aquele homem que está ali, foi ele que me curou. Olharam e disseram assim: ah, é Jesus de Nazaré, aquele que cura no sábado. Aí Jesus olhou e disse: o meu Pai trabalha até hoje, eu também irei trabalhar. Aleluia. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para o teu coração nesta noite. Deus trabalha até hoje, Deus vai trabalhar amanhã, vai trabalhar depois de amanhã. Se Ele não voltar
para em 2027 ele vai continuar trabalhando. Ele não para de trabalhar, mas ele só vai trabalhar para aqueles que se movimentam na obra, aqueles que estão dispostos a se movimentar. Pode ter certeza que quando você se movimentar, o seu milagre chega, a salvação na tua casa chega. Talvez você olhe e fale: estou vindo na igreja na quarta, na sexta, no domingo, no sábado, vou cultuar, vou adorar, e nada acontece. É porque tu não está se movimentando para o reino. Quando você se movimentar, Deus vai fazer. Uma certa vez, pastora Jaciane, Jesus ele volta para Cafarnaum. Jesus ele sempre ficou na casa de Simão Pedro. E na casa de Simão Pedro, Jesus fazia um ponto de pregação. Só que uma certa vez, a casa encheu de gente. Encheu tanto de gente que não tinha como mais ninguém entrar pelas portas, ninguém entrava pela janela, só para ouvir Jesus ministrar a sua palavra. Só que eu fico admirado, porque a Bíblia diz que chegou 4 homens carregando um paralítico na cama. E na nossa, olhando para a ótica humana, eles não iam conseguir entrar pela porta, eles não iam conseguir entrar pela janela. Só que tinha alguém que precisava se encontrar com Jesus. Aqueles homens olhou para a circunstância: não tem como entrar pela janela, não tem como entrar pela porta. Eu já tive uma ideia: vamos abrir um buraco no meio do telhado e vamos descer aquele homem até Jesus. Eu quero imaginar aqueles 4 conversando, dizendo: nós precisamos fazer alguma coisa. Não tem como entrar pela porta, pela janela, mas esse homem precisa sair daqui curado hoje. A Bíblia diz que abriram um buraco na janela, desceram um homem até Jesus. E a Bíblia diz: e Jesus, vendo a fé dos 4, curou o paralítico. Aleluia! Por favor, olha para esse irmão que está do teu lado. Olha para ele e fala: conta comigo. Não, tá fraco. Olha para ele e fala: conta comigo. Tá melhorando. Olha para ele e fala: conta comigo, meu irmão. Isso, olha para cá agora. Tem muita gente que é meio chuca. Ela olha e diz: eu só dependo de Jesus. Glória a Deus. Todos nós dependemos de Jesus. Mas todos nós também passamos por um momento difícil dentro de nós. Eu sempre digo que a obra de Deus ela é muito boa. A obra de Deus é necessária, mas a obra de Deus também machuca. A obra de Deus também traz dores. Como Paulo mesmo disse que nenhum homem não faça mais mal algum a mim. A obra de Deus é assim. Aleluia. Tem os momentos difíceis, tem os momentos de dores, mas também tem os momentos de refrigério da parte de Deus. Uma certa vez, o apóstolo Paulo ele está muito chateado com Barnabé, porque o desejo no coração de Paulo era fazer a segunda viagem missionária com Barnabé. Barnabé largou Paulo, foi com João Marcos. Então Paulo ficou muito entristecido. Mas o povo, a igreja que estava, olhou para Paulo e disse: Paulo, leva Silas com você. Pode levar Silas, que é um homem valoroso. Ele é um homem de Deus. Em outras palavras, Paulo, pode levar Silas com você. Porque nos piores momentos da sua trajetória no Evangelho, Silas vai estar do seu lado. Quando você passar por um momento difícil, Paulo, Silas vai estar com você. Então nessa noite se liberta disso. Nós dependemos sim uns dos outros, porque todos nós temos um momento difícil na nossa vida, que precisamos desabafar, precisamos de um ombro amigo, precisamos de alguém do nosso lado. E eu creio que nesta casa tem muitos Silas. Deus está levantando muitos Silas para ajudar os pastores, para ajudar a liderança, porque todas as vezes que você precisa de alguém, os líderes estão para te ajudar, os líderes estão de pé para te ajudar. Eu duvido, se você não ligar 4 horas da manhã para o telefone da pastora, você não vai acordar para orar por você. Não vai não, pastor? Ela vai estar dormindo, aquele sono gostoso, mas ela vai acordar para orar por você.
Nós precisamos um dos outros. A igreja do Senhor crescia na comunhão e no partir do pão. Nós precisamos um dos outros. E quando eu leio o texto, e a Bíblia diz que Jesus, olhando a fé dos 4, curou o paralítico, algo mexeu dentro de mim. Jesus sabia que aquele homem não podia andar, tinha dificuldade de ser paralítico. A Bíblia não relata se aqueles 4 homens eram amigos, eram familiares. A Bíblia não relata, mas a Bíblia diz que quando Jesus olhou para aquilo, ele viu a fé daqueles homens. Lembra que eu disse? Quando você tem fé, você tem que se movimentar, porque se você não se movimentar, o céu não se abre. Aí talvez você olhe e fale: eu não consigo andar, eu não consigo engatinhar. Mas Deus vai colocar alguém para te ajudar, alguém que tem fé. Eu sempre cresci aprendendo: ande com pessoas que têm mais fé que você não vai se deixar abater. Quando você precisar, essas pessoas vão estar do teu lado. Deus vai colocar pessoas do teu lado, vai te levantar e vai te fazer chegar no seu milagre, porque Deus vai olhar a fé daqueles homens e vai te dar o teu milagre. Uma certa vez, nem perguntei: até que horas pode ir, pastor? Amém. Uma certa vez, Jeremias, ele estava passando um ápice muito difícil na tua vida. Profetizava, ninguém dava ouvidos. Aí Jeremias chega perante Deus, ele leva os seus olhos para o alto. Em vez de pedir socorro, ele entrega tudo. Ele olha e diz: não quero mais profetizar, não prego mais, faço mais nada. Ele estava com uma ferida no seu coração. Mas a Bíblia diz que depois que Jeremias diz isso, no mesmo verso, Jeremias diz: um fogo ardeu no meu coração, cerrou os meus ossos, e eu não conseguia me conter. Trazendo para outras palavras, Jeremias tentou entregar, tentou abrir mão de tudo. Estava igual o povo que estava junto ao rio de Babilônia, pendurou as harpas, queria saber de mais nada. As dores estavam difíceis, mas ele sentiu um fogo ardendo no seu coração, cerrou os ossos, e ele entendeu que até nos momentos de dores, Deus estava com ele. A pastora já disse aqui no livro de Naum: o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia. Glória a Deus. Hoje eu vim dizer algo para você. Eu não sei o que você está passando, eu não sei como foi sua semana, como foi seu mês, eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei como você estava quando estava se arrumando, mas eu vim dizer algo para você. Deus é o único que pode sarar teu coração. Deus é o único que pode trazer o refrigério para tua alma. Deus é o único que pode te libertar daquilo que te atrapalha de servir a Deus. E se você pode essa noite, eu prometo, é a última vez, pega na mão desse irmão que está do teu lado, pega na mão dele aí, levanta lá em cima, levanta lá no alto, como uma voz profética, olha para ele e diz: Deus vai te curar hoje. Olha para ele e fala: Deus vai te libertar hoje. Olha para ele e fala: Deus vai queimar teu coração hoje, vai serrar teus ossos hoje, e você não vai parar. Uma certa vez, Josué, quando foi liderar o povo, Deus deu algumas instruções para Josué. Josué olhou e disse: como eu vou atravessar esse ribeiro? Como eu vou atravessar isso? Como eu vou chegar em Jericó? Aí veio uma mensagem, veio uma voz do alto: Josué, levanta a arca, eu vou abrir um caminho para vocês passarem, Josué. Mas você vai chegar aonde eu quero que você chegue. Quando chegaram em prol das muralhas, como vamos entrar em Jericó? Como vamos adentrar? As muralhas é muito grande, não tem como entrar. Aí veio novamente a voz, com instruções para Josué. Começaram a rodear as muralhas. Vocês não sabem a história.
Só que eu aprendo algo. Não foi o grito que fez as muralhas caírem. Não foi o sacerdote, não foi os levitas, não foi as crianças, os anciões, não. Mas o que fez as muralhas caírem foi a arca que eles carregavam. Talvez você não entenda, mas a arca simbolizava a presença de Deus. Então Deus queria dizer para Josué: Josué, todos os momentos da dificuldade eu vou estar com você. Deus abriu um caminho no meio do ribeiro. Deus fez com que as muralhas fossem derribadas. Deus tirou o povo do Egito. Deus, ele foi com uma cortina de fogo de noite e uma nuvem do tamanho da mão de um homem pela manhã. Deus sempre estava com o povo. Aleluia. O povo murmurava. Esse Deus tirou nós do Egito para morrermos aqui no deserto. Mas Deus sempre estava com o povo. Aleluia. Quando o povo se rebelava, quando o povo murmurava, Deus olhava para Moisés e falava: Moisés, o seu povo, Moisés. Mas quando o povo fazia as instruções que Deus enviava para Moisés, Deus dizia: esse é o meu povo. Olha aí, Jesus. Mas Deus nunca deixou o povo desamparado. Glória a Deus. Quando Moisés, se não fala a memória, ele vai terminar de escrever o livro de Deuteronômio, ele olha e diz: o Senhor nos fez andar 40 anos pelo deserto. As roupas não envelheciam. Meu Deus. O sapato não se desgastava. Sabe o que é isso? É o cuidado de Deus. Aleluia. Estava no deserto, mas Deus não deixou de cuidar. Aleluia. Estavam no meio da escassez, mas Deus não deixou de cuidar. A pastora já disse aqui: talvez você tenha um salário mínimo, mas Deus não deixa de cuidar de você. Verdade, Jesus. Sabe por que ainda você não parou? Sabe por que você não desistiu? Você olhou para tudo aquilo que está acarretando e você não parou. Talvez você olhou para a sua despensa, viu que está vazia, mas você não parou. Olhou para as suas finanças e disse: não parou. Sabe por que você não parou? Porque Deus tem cuidado de você. Deus tem zelado por você. Quando Moisés ele diz: o Senhor cuidou de nós. O sapato não se desgastou, a roupa não envelhecia. Passou 40 anos, teve murmuração, teve muita afronta, mas Deus sempre cuidou, Deus sempre zelou. Hoje eu vim dizer algo para você nesta noite: Deus ainda tem cuidado de você, Deus ainda tem cuidado desta igreja, Deus ainda tem cuidado dos teus. Quando você se movimenta, Deus cuida de você. Quando você eleva os seus olhos para o alto, Deus cuida de você. Ele é o socorro bem presente no momento da aflição. Deus, ele é. Glória a Deus. Uma certa vez, Deus vai dizer para Jacó: Jacó, você precisa voltar. Tem algo lá atrás que precisa ser resolvido. Você fez algo que não me agradou, Jacó. Aí Deus vai dar um sonho para Jacó. E quando Deus dá um sonho para Jacó em Betel, Jacó tem um sonho. Anjo descia e subia da escada. Dentro de Jacó ele tinha medo de voltar para onde Deus mandou e seu irmão acabava matando. Ele tinha esse medo dentro do coração. Aí Deus dá o sonho para Jacó. Só que esse sonho que Deus dá para Jacó é para Deus dizer para Jacó: estou contigo. Em todos os momentos eu estarei contigo. Aleluia. Mas é bem verdade que o medo está dentro de nós. O medo é algo do ser humano. Existe um profeta ousado chamado Elias. Só que Elias, uma certa vez, ele foi mexer onde não devia mexer. Ele não estava bem estruturalmente para mexer naquilo. Ele vai ter um encontro e vai acabar vencendo aqueles que adoravam a Baal. Acabe vem com uma mensagem para Jezabel: Jezabel, o Deus de Elias é real. O Deus de Elias é verdadeiro. Eu vi no Monte Carmelo, é verdadeiro. Só que nesse momento da história, Elias já não estava mais ali. Elias foi levar o seu companheiro para a sua casa. Só que Jezabel se levanta e diz: vou matar Elias. Elias fez isso, fez aquilo, eu vou matar Elias. Elias escuta.
que Jezabel quer o matar. Agora aquele profeta que era ousado, tem medo. Até mesmo quem é ousado, às vezes nós temos um medo. Agora Elias ele vai para o deserto. E quando Elias vai para o deserto, ele se deita embaixo de uma árvore, pensando que iria morrer. Acabou, não tem mais jeito. Aí veio o anjo do Senhor, desceu um anjo do céu, trouxe pão, trouxe água para Elias. Aí o anjo diz: Elias, levanta, come o pão, bebe a água, porque o caminho ainda é muito longo. Elias voltou a dormir. Aí o anjo veio de novo: Elias, come o pão, bebe a água, porque o caminho é muito longo. Glória a Deus. As dores no Evangelho acontecem. A obra de Deus traz dores, machuca, mas é muito proveitosa, porque Deus sempre cuida de nós. Verdade, Deus. Existem muitas obras por aí que dói, que machuca, só que eles adoram ao Deus errado, e vai continuar machucando. Mas nós que servimos a Deus, o Deus verdadeiro, a obra dói, a obra machuca, mas Deus sempre está conosco. Glória a Deus. Talvez você tenha se machucado muito. Talvez pessoas dentro da sua casa tenham te machucado, lançado palavras de maldição sobre a tua vida. Talvez ele olha para você e fala: vai na igreja fazer o quê? Vai na igreja procurar o quê? Não tem nada para procurar lá. Olha a nossa vida, olha como nós vivemos. Talvez você vive nesse cenário. Talvez você está passando por isso. Talvez hoje você chegou e disse: eu vou a última vez. Depois daqui eu vou para o deserto, vou deitar debaixo de uma árvore e esperar a morte. A morte espiritual. Quero mais nada, quero saber de nada. Vou chutar o pau da barraca. Não quero mais saber do Evangelho. Não quero mais saber de servir a Jesus. Mas hoje Deus me trouxe aqui para dizer algo para você. Come o pão, bebe a água, porque muito longa é sua caminhada. Talvez você foi para o deserto. Tem muitos desertos que não é Deus que manda, é você que vai. É nós que vamos para o deserto. Mas hoje Deus está dizendo para você nesta noite: come o pão que está vindo, bebe a água que está descendo, porque longa é a tua caminhada. Urabachei calabastei. Louvado seja Deus. Só que Elias se levanta. Só que em vez de Elias fazer aquilo que Deus mandou, Elias vai para onde? Vai para a caverna. Ele vai se esconder na caverna. O medo bateu novamente. Aí vem um fogo. Aí vem raio. Vem tempestade. Vem terremoto. Deus não está em nada disso. Deus poderoso. Aí vem uma brisa suave. Elias, o que tu está fazendo aí, Elias? Sai da caverna, Elias. É interessante porque Elias acabou de ver o anjo. Deu pão, deu água, ele comeu pão, ele bebeu água, voltou a dormir. O anjo desceu de novo, mandou Elias: come o pão, bebe a água. Elias comeu o pão, Elias bebeu a água e andou. Mas ele ainda tinha medo. Jacó, quando recebe instruções de Deus para voltar, Jacó ele vai dividir o seu rebanho. Um vai para a esquerda, um vai para a direita. Só minha família vai comigo, que eu vou encontrar com meu irmão. Na mente de Jacó, agora o seu irmão vem para matá-lo, por ter roubado a primogenitura. Era certo a morte. Só que na noite anterior, enquanto Jacó ele falava com Deus, o anjo foi aonde estava dormindo o irmão de Jacó, tocou no coração, porque o irmão de Jacó cresceu, viveu com ira no coração, querendo vingança por aquilo que Jacó tinha feito. Só que enquanto Jacó falava com Deus, Deus já estava mudando o cenário do que iria acontecer. Dividiram o rebanho. Jacó de longe, ele vê o teu irmão Esaú
vindo com um grande batalhão. Aí Jacó olhou e disse: é agora que eu vou. É agora que eu vou morrer. Aí Jacó deixou a sua família e foi de encontro com Esaú. Aí a Bíblia diz Aleluia. que Esaú correu, abraçou Jacó e os dois choraram. Aleluia. Você tem medo do quê? Se Deus mandou você ir, você tem Glória a medo do Deus. quê? É, Jesus. Se tem alguma coisa lá atrás que você precisa fazer, faça. Verdade. Se Deus mandou você voltar para reparar algum erro que aconteceu, vai. Mas eu tenho medo. Já me juraram de morte. Falaram que não dá jeito. Se Deus mandou você ir, vai. Glória a Deus. Aleluia. Porque enquanto você está indo, Deus está mudando o cenário. Ouvi profetizar algo na tua vida esta noite. Se Deus mandou fazer, faça. Não retenha aquilo que Deus mandou. Se Deus mandou você ir, vai. Se Deus mandou você fazer, faça. Não tenha medo, porque enquanto você vai, Deus está mudando o cenário da história. Elias, sai da caverna, Elias. Pode colocar de pé, pastor? Caverna só da pastora, se coloca de pé. Cadê a Esther? Você pode louvar um louvor? Louvado seja Deus. Nessa noite, antes de você levar os seus olhos para o monte de onde vem o socorro, você precisa sair da caverna. Porque quando você sair da caverna, você vai olhar para o alto, e é de lá que virá o teu socorro. A nossa irmã Esther vai estar louvando. Eu quero orar por você. Pode chamar aqui na frente, pastor?